Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí às nossas disciplinas de projeto e construção de máquinas e projeto assistido por computador. Professor, Opa, pois não. Desculpa interromper aí na hora que você estava falando. Tranquilo? Essas listas aí que você está fazendo é só de exercícios ou É a gente só tem que entregar de exercício. escola? Só Não, para exercitar não mesmo, né? precisa entregar nada. É só para vocês exercitarem o software. Eu falei no início, Beleza. nosso intuito aqui não é ficar voltando ensinando a gente a desenhar pequenas pecinhas, entendeu? Nosso intuito aqui é trazer uma problemática e desenvolver as peças em função da problemática, um projeto. Então, só para vocês relembrarem o software, teve gente que desenhou isso já há um tempo atrás, né? Faz tempo que não tem familiarização com o software ali. São pecinhas para vocês terem dúvidas e exercitando aí a utilização do software. Tranquilo? Beleza, professor. Beleza, pronto. Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade às nossas disciplinas. Vamos falar hoje sobre projetos de engenharia, projeto conceitual. A aula passada, nós falamos de algumas características de projeto, de modo geral, características do projetista, né? O que um projetista precisa ter de aptidão, de conhecimento, de áreas afins para exercer de forma não correta. Todos trabalham de forma correta, acredito, mas com maior ênfase, com maior relevância, né? A aptidão de projetista. Então, quando a gente vai falar hoje sobre projetos conceituais. Hoje nós vamos falar mais sobre o produto, sobre o elemento desenvolvido, sobre o projeto final, ok? Quando a gente fala de projeto, né, a arte de projetar consiste tanto em formular um plano para satisfação, plano de ações, né, de atitudes, atividades, para satisfação de uma necessidade específica ou solucionar um problema. O projeto, geralmente, vai sair desses parâmetros. Como assim? Solucionar uma necessidade. Um segmento industrial precisa de uma tecnologia, um equipamento precisa de uma otimização, um nicho de mercado precisa desse equipamento, um novo negócio está surgindo, né? Ou o mais usual que acontece é o problema. Temos um problema, precisamos solucionar. Otimizar. Muitas vezes a otimização não que seja um problema, mas também é muito corriqueiro. Temos ali um processo já instalado, eu preciso otimizar esse processo. Então, a partir daí, geralmente, são onde surgem as necessidades de projeto. São as nossas fontes oriundas de demanda, né? Se tal plano resultar em a criação de um elemento físico, né? Um produto físico, esse produto, ele não é aleatório. Ele segue ali algumas características funcionais, geométricas, graus de liberdade, características físicas do modo geral. No entanto, tem outros elementos que nós precisamos discutir que estão diretamente relacionados a esse projeto ou esse produto. São relações implícitas a ele. Primeiramente, a gente falou logo nas primeiras aulas, né, como classificar lá um projeto certo e errado, né? A gente falou de viabilidade, a gente falou ali de eficiência. Primeiro parâmetro que a gente pode falar de um projeto, se ele é funcional. Ou como assim? O produto ou projeto deve apresentar um desempenho que atenda às necessidades e expectativas do stakeholder, do consumidor, de quem propôs aquilo. Então, a gente tem que atender uma demanda, atender uma necessidade. Ou seja, ele tem que ser funcional. Se a proposta dele é fazer X ação, ele tem que fazer essa X ação. Como ele faz é outra coisa, mas ele tem que dar o resultado desejado. Então, para isso, o produto ser funcional, ele tem que atender a demanda. Hoje em dia, temos diversas normativas que falam em questão de segurança. Então, nosso equipamento, nosso produto, nosso projeto, ele tem que ter seguro, né? O produto ou projeto não deve oferecer perigo ao usuário ou a outros elementos. Perigos que podem não ser evidenciados no projeto. Devem ser precavidos por anteparos, né, elementos protetores, NR12, diversos sistemas. Se isso não for possível, né, informações apropriadas ao aviso devem ser fornecidas. Então, às vezes, a gente vê ali alguns avisos que no nosso dia a dia pode parecer banal ou parecer inaplicável, mas eles estão ali por algum fundamento. Então, hoje em dia, por exemplo, você chega na porta de um elevador, tem uma plaquinha lá perguntando, né? Só entre se o mesmo estiver aqui. Eu sempre me pergunto quem é o mesmo, mas é o elevador. Então, tem que ter uma placa lá, pô, se não tiver elevador, eu não devo entrar, não devo passar aquela porta, né?
Por que tem um aviso desse? Porque teve algum risco, algum acidente que aconteceu, e aí uma forma de proteção é sempre você alertar a pessoa. Risco de choque elétrico, não põe a mão, risco de esmagamento, né? Superfície quente. Então, são alertas que muitas vezes estão dentro do nosso produto, dentro do nosso processo, que não tem como a gente evitar. Se eu trabalho com cozimento, cocção de elementos, isso é feito por meio de aquecimento, temperatura. Ah, professor, eu trabalho com micro-ondas. Ele não esquenta a carcaça, mas esquenta o produto. E aí? Eu tenho que colocar um alerta lá que pode estar quente depois. Ah, eu tenho um sistema de transmissão que usa elementos flexíveis, correias, por exemplo. Eu tenho que colocar uma proteção ali para ninguém colocar a mão, ninguém se aproximar, ou se algum objeto cair ali, ele não ser projetado contra o operador. Então, veja que nós, como projetistas, somos responsáveis por diversos pontos do projeto, muitos deles que nós estamos discutindo agora. Então, a segurança, ela pode ser não evitada, vamos falar assim, os elementos de risco podem ser evitados, mas muitas vezes eles têm que ser informados, protegidos, né? Porque não tem como a gente fugir daquele elemento, principalmente equipamentos que têm peças móveis. Quando você tem uma peça móvel, é um risco um pouco mais inerente ali, né? Que a gente não sabe até onde ela vai, grau de liberdade, se tem alguma região de esmagamento, se tem alguma região de velocidade mais elevada do que outras, e assim por diante. Nosso projeto, ele também tem que ser competitivo. Como assim? Ele tem que ter alguma relevância para o mercado. Eu não vou reinventar a roda, nós temos muita essa expressão, reinventar a roda, mas eu posso fazer uma roda mais eficiente, com uma outra característica, com outro premissa, com outro ponto, aonde torne ele um destaque dentro do segmento dele, ou que ele tem um viés que muitos gostam de falar, eu particularmente não gosto, baixo custo, né? Ah, meu equipamento ele é competitivo por baixo custo. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão. Eu gosto de competir na questão de produto competitivo, na questão da qualidade, eficiência, rendimento, durabilidade, né? Ergonomia, funcionalidade, segurança, diversos outros fatores. Eu acho que o custo é uma consequência de diversos fatores. Geralmente, vocês já têm conhecimento que qualidade não está muito associada a preço, né? Dificilmente você vai ter uma alta qualidade com baixo custo. Tá? Mas funcional, seguro, competitivo, confiável, né? A confiabilidade de um determinado nível de que o produto irá desempenhar suas funções propostas é de forma satisfatória, ou sem falhar até uma determinada idade. Logicamente, tudo que a gente projeta, tudo que a gente faz, tem uma vida útil, tem um rendimento. Tecnicamente não é para sempre, né? Mas, quando você pensa dessa forma, qual que é a vida útil de um elemento? Não sei. Mas a gente pode ir determinando, especificando o que é ali, manutenções, ações, trocas de peças fundamentais que se desgastam. Ou seja, um carro bem cuidado, ele pode durar décadas, né? Ou pode durar quase nada. Então, tudo é uma relevância de durabilidade. No entanto, ele deve ser confiável em toda a sua vida útil, toda a sua utilização. Tá? Quando a gente fala de confiável utilização, tem esse viés do utilizável, esse ponto, né, de relevância aí dentro da discussão. O produto deve ser amigável ao usuário, adequando-se às especificações como tamanho, resistência, postura, alcance, força, potência, controle e diversos outros pontos. Vocês já devem ter pego, por exemplo, um aplicativo que não tem uma boa interação. Ele não é didático, ele é complexo. O AVA, quando começou, todo mundo achava complexo, né? Difícil de achar as coisas. Hoje está um pouquinho melhor, muito melhor, né? Ou seja, quando a gente pensa num produto, será que vai ser fácil a utilização dele ou é uma consequência? Será que é uma consequência? Se vocês pegarem aqueles caminhões IFM antigo, por exemplo, da década de 60, 70, ele tinha 2 alavancas de câmbio, né? E aí você pensa assim, pô, 2 alavancas que têm que ser acionadas ao mesmo tempo. O usuário tem uma terceira mão para segurar o volante ou não era um problema não segurar o volante? Talvez eram pontos que não foram levados em consideração. Mas ele tem 2 alavancas de câmbio que têm que ser manuseadas ao mesmo tempo, né?
Então, são especificações de projeto que, ao longo do tempo, vão mudando. No entanto, umas otimizam, outras não, outras viabilizam, outras não. Se você pensar hoje um veículo de competição, por ganho de tempo e segurança, o piloto não tira nem mais a mão do volante, né? Por quê? Ele está todo o tempo ali com segurança, então ele faz tudo no volante. Se você pegar a Fórmula 1 aí de menos de 20 anos atrás, 10, 12 anos atrás, o câmbio era manual. O piloto ainda tinha que soltar o volante para trocar a marcha. Se olhava o volante dos carros, era maior que o piloto praticamente, por causa da força, né, que ele fazia. Hoje em dia, bem reduzido. Então, a utilização pode ser ali o sucesso ou não também do seu problema. Tá? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, questionamento, consideração, pode entrar e falar sem problema nenhum, ok? Outro ponto muito interessante de projetos. Esse aqui é um que muitas vezes acaba com o projeto antes dele se tornar físico, real. Será que o seu projeto ele é manufaturável? Ou seja, o produto deve ser reduzido ao mínimo número de componentes, adequados à produção em massa ou não, com dimensões e restrições sob controle. Vamos ser mais específica, que está igual a literatura. Será que o que eu projetei é possível de ser fabricado? Sim ou não, né? Ah, professor, lógico que é. Não necessariamente. Eu, particularmente, já tive várias situações em projeto onde eu precisava usinar certa peça e aqui no nosso estado não tinha uma máquina no comprimento da peça a ser usinada. E aí, isso, dentro do projeto, é um problema. Por quê? Quando você começa um projeto, digamos que hoje seja o dia zero do nosso projeto, na concepção e mentalidade que nós temos hoje de conhecimento de projetos. Eu começo o primeiro o quê? Pesquisar, desenvolver, criar, validar, lá testar, lá nas etapas finais, produzir. Pô, já testei, o software funciona, testei vários mecanismos, funciona, viabilizei de várias formas, questão de layout, geometria, tamanho, funciona. Só que quando eu vou mandar fabricar, não tem como fabricar aqui. Eu tenho que fabricar em outro estado, em outra região. Será que esse meu custo estava previsto? Esse transporte? Será que na outra região o tempo de usinagem, hora-máquina, é o mesmo que o nosso aqui? Será que no Brasil eu tenho tantos fornecedores que eu possa fazer ali uma pesquisa de mercado de preço? Né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu precisava usinar uma superfície com mais de 1.600 milímetros. Na época não tinha um centro de usinagem ou uma fresadora, CNC, que pegasse esse comprimento. Ah, professor, por que CNC? Tinha alguns parâmetros lá, a gente trabalhava com CAN, não era uma superfície tão regular. E aí, ela tinha uma inclinação bem específica, e aí a gente recorreu a trabalhar com CNC porque era um molde de compressão. E aí a gente precisou usinar fora do estado, ou seja, quase que no momento de fabricação, depois de um longo período de desenvolvimento, de valor agregado, de trabalho aplicado, né? A gente foi ver que poderia ser não viável o nosso projeto. Quando a gente fala desse manufaturável, ele pode ser também fabricado facilmente. Mas será que a forma no qual ele é fabricado ou a geometria que eu escolhi, será que não está trazendo alguns pontos positivos ou negativos para o meu projeto? Como assim, professor? Vamos pensar uma facilidade bem simples. Todos vocês que estão matriculados aqui na disciplina já fizeram usinagem. Legal? Digamos que a gente tem que ir no torno fazer uma peça cilíndrica. E a gente pode fazer uma geometria com cantos vivos, né? Uns rebaixos, uns canais, rasgos de canto vivo, ou simplesmente no software é muito fácil. Eu vou lá, clico em Fillet e posso arredondar todos os meus cantos, correto? No software é extremamente simples, é rápido, é fácil, a peça fica muito mais bonita, né? Muito mais suave o acabamento. No software é uma história. E se vocês tivessem que pegar aquela peça de vocês e confeccionar ela pelo princípio de remoção de material, usinagem, será que seria tão simples assim fazer aqueles raios, fazer aquelas geometrias? E aí? Não, tem torneiro mecânico com esse que faz, sem problema nenhum, mas com certeza o valor dele é um pouco maior. Ou, para ele fazer essa peça, ele vai levar mais tempo do que se ela tivesse apenas cantos vivos. Concordam comigo? Ou seja,
A decisão sua no projeto, durante o projeto, tem que pensar em diversas etapas. Uma delas, as principais, também é a manufatura. Se ele é manufaturável, o seu produto. Teve um aluno que fazia essa disciplina, alguns anos atrás, e ele chegou para ele trabalhava com acessórios para máquina de costura. Então, existia um fabricante de máquina de costura mundial, e ele tinha a linha original da máquina de acessórios lá para tipos de costura em específico, e ele fazia esses acessórios paralelos e vendia para esse mercado. E ele falava, professor, às vezes eu não consigo ser competitivo nem com essa empresa que é de fora, tal, né, que é bem mais caro. E a gente começou a analisar. E aí ele comentou comigo, ele me mostrando, né, a peça dele, quando ele me trouxe o primeiro desenho, foi justamente esse ponto que eu falei com vocês. Os cantos tudo arredondados, muito bem feitos, sabe? Tinha um layout, tinha um apelo geométrico, tinha um apelo estético muito bacana na peça dele. E aí eu perguntei para ele, essas curvas têm necessidade? É um elemento estrutural? É um elemento que recebe força? Porque geralmente quando você pergunta assim para o projetista, né? Por que você não deixou o canto vivo? Que pode propagar uma trinca aqui, né? Para suavizar a tensão. Tranquilo, mas qual a força que esse elemento faz? Nenhuma. Então, tem necessidade? É estético, não é? Né? Tem outras formas mais viáveis, mais baratas, talvez, de você fazer esse reforço. E aí ele, não, é só por estética. Aí eu e ele pensando, vamos redesenhar essa peça aqui sem essas curvas. Fizemos o desenho da peça, ele orçou lá a peça, menos da metade. Não foi um terço, mas foi entre um terço e meio, metade da peça de valor. Isso ficou muito mais barato. Eu falei, exatamente. A maior parte empregada aqui no seu na fabricação da sua peça era essa geometria que você determinou. Se ela agregar valor ao seu produto, se ela justificar o preço, tranquilo, tá certo. Se não, será que tem necessidade? Será que a gente pode avaliar isso ou não? Né? Então, esse ponto de manufatura. Outro ponto muito interessante que aconteceu em outro fato. A gente pegou um projeto e tinha um furo muito específico nesse projeto. Digamos que era uma broca não muito usual, né? Um diâmetro de broca não muito usual. E na hora que o fabricante, o fornecedor foi orçar, ele colocou no orçamento a compra da broca, porque aquela broca ele não tinha. Né? Ele colocou lá no orçamento, vou ter que comprar essa broca, vou fazer a furação que o cliente quer, no final a broca fica aqui no meu almoxerifado, se eu precisar de novo eu uso, você não está aqui, mas eu preciso comprar essa broca para poder usinar isso aqui. Ele não vai investir nessa broca, ele vai cobrar de você essa broca. E aí, se você pensa assim, será que aquele furo tem aquela geometria específica porque o projeto precisa? Ou por algum outro parâmetro? Não, poderia ser um furo um pouco maior, num diâmetro nominal, vamos falar assim. Pronto, esse diâmetro nominal, talvez ele já tenha a broca lá disponível, ele não precisa comprar. Facilita o processo de fabricação dele. Então, veja que são pequenas decisões no ato do projeto, no ato do desenvolvimento, na criação, aonde você, como projetista, como a gente falou, tem que ser multidisciplinar, pensar em diversas áreas, que é o complemento de todos esses pontos que vão dar ali não só sucesso, mas todos esses pontos que a gente vem falando ali, que é funcional, é manufaturável, é seguro, é competitivo. Né? Veja que eles estão totalmente relacionados. Um não relacionado com o outro pode inviabilizar de alguma forma o seu projeto. Né? Quando a gente fala que seu produto deve ser mercável, o que é um mercável? Né? O produto pode ser comprado e serviços de assistência técnica devem ser ou estar disponíveis. Isso aqui é uma coisa muito importante e muito interessante. Tem alguns alunos aqui da disciplina que eu sei que trabalham com a venda de produtos, manufaturam produtos e vendem. E aí eu penso assim, hoje, quando o senhor pega um aluno lá do início da disciplina, início da graduação, pergunto para eles, né? Qual é o plano de carreira? Por que você fazer engenharia? Por que você fazer? Muitos falam que querem ter a sua própria empresa, desenvolver o seu produto e enricar vendendo esse equipamento, né? A sua ideia. Acontece. O cara inventou o Facebook, outro inventou o WhatsApp, outro inventou o Twitter. Tem vários pontos aí que foram inventados e estão funcionando, tranquilo. Como existem diversos outros paralelos que fazem a mesma coisa e estão também no mercado. Mas será que, se você pensa lá, quando você vai criar um produto ou um serviço, você está pensando ali que, a partir do momento que eu vendo, vamos falar aqui um exemplo muito simples, software. Você compraria um software que tem uma assistência por trás, ou você sim mandaria desenvolver o seu software meramente?
Hoje em dia, muitos pensam assim, pá, se eu desenvolver meu software é melhor, é customizável para mim. No entanto, se eu tiver dúvida, se eu precisar de algum suporte, eu não tenho isso de forma fácil, direta. Opa, então é mais fácil eu comprar um software popular, que tem lá uma equipe dedicada a desenvolvimento, a manutenção, a tirar dúvidas, a aplicação, do que e eu me adequar à utilização de software do que eu fazer um software adequado para mim. Isso qualquer área de mercado. Então, se você pensa em lançar um produto no mercado, você está disposto a deixar uma assistência técnica para esse seu produto? Peças sobressalentes de reposição? Garantia de fornecimento de matéria durante o longo prazo? Porque se você falar assim, ó, só vou produzir isso aqui 1 ano, depois não vou produzir mais, talvez muitos não comprariam. Comprariam similar ou de outro fornecedor que tem ali, talvez um tempo, uma história de fornecimento e uma outra segurança. Então, quando você fala que um produto ele é mercável também, esse ponto de você suprir essa necessidade de demanda pós-venda é fundamental. Isso a gente vê muito nitidamente na área de software. Então, se você está desenvolvendo, muita gente, quem começa com software ali inicialmente, o início do desenvolvimento sofre muito, porque não tem parâmetro se é uma empresa segura, se essa empresa não vai sumir. Porque se essa empresa sumir e tiver um problema no software, quem vai me auxiliar? Eu não tenho dados do código-fonte, eu não tenho acesso à programação dele. E aí? Veja que são diversos pontos. Somente isso? Não. Os projetistas têm a função de tomar poucas ou muitas decisões, algumas delas a priori, outras em comum acordo, né? Tudo isso que a gente falou agora são decisões. Então, é uma decisão sua de ações, de características, de geometrias, de funcionalidade, aonde vai demonstrar se seu produto é funcional, se o seu produto é seguro, se o seu produto é competitivo, se ele é confiável, se ele é utilizável, manufaturável ou mercável. Professor, nós vamos sempre ter que atender todas essas demandas para ter sucesso? Não. Não necessariamente. Algumas podem ter maior relevância dentro de alguns mercados, dentro de alguns segmentos. Tem gente que fala ali que a manufatura dele, o custo talvez desse produto não é importante. O importante é o funcionamento, se ele é confiável. Eu pago mais caro por causa da confiança, né? Do rendimento, da funcionalidade. Outros falam questão de segurança. Ah, tem um baratinho ali, fácil, mas se o meu funcionário colocar a mão, ele perde os dedos. Será que vale a pena investir um pouquinho mais e trabalhar o outro lado? Ter uma ergonomia melhor para o meu funcionário, uma segurança operacional? Talvez ele não seja tão mais... Ou por causa dessa segurança não seja tão funcional, mas, no entanto, ele é seguro, né? Tem as barreiras de sensoriamento, de corte ali, de funcionamento, né? De barreiras de segurança. Então, veja que são pontos que alguns agregam valor, outros não têm relevância, depende da aplicação. A tomada de decisão, a gente chama no projeto a tomada racional de decisão, né? É um processo sistemático que envolve 8 aspectos. Por que eu estou falando agora de decisões? Tomar uma decisão, porque é o papel do projetista. Você, como engenheiro projetista, é como se você fosse o professor, muitas vezes. Você senta ali, você está na frente da equipe e tem uma demanda. Podem surgir várias ideias, várias situações, várias características. Mas você é o responsável, o projetista do projeto, você que vai falar, vamos nessa opção. Ah, mas então depende tudo dele? Logicamente, ele vai se basear em diversos outros fatos para tomar a sua decisão. Como a gente falou aqui, né? Podem ser poucas ou muitas decisões. Muitas vezes você está no início do projeto, você tem que tomar uma decisão primordial. Você fala de, putz, essa é a decisão que vai fazer a diferença no meu projeto. No entanto, a partir do momento que você tomou ela, vão surgir outros pontos que você vai ter que decidir, que aquela ali depois ela não quase nada, já passou há muito tempo. E já foi águas passadas. Foi uma decisão tomada há muito tempo que levou a essas consequências de hoje. Um projetista ele consegue enxergar essas consequências futuras, né? Como? Por vivência, experiência, o que know-how lá que a gente falou, né? Ele tem know-how, né, do sistema, ou por vivência de outras situações. Essas decisões, quando a gente fala a priori, ele sabe qual é a prioridade, ele assume o risco, eu sei por causa dessa minha expertise, ou em comum acordo.
Opa, nós tivemos um brainstorm aqui, analisamos diversas características, diversos pontos de vista e vimos que essa decisão será a melhor para o nosso projeto. No entanto, tem diversas teorias. Tem uma teoria da corrida espacial que eles falam, que eu nunca achei a literatura correta que fala isso, mas que existem, já vi esse conceito aplicado. Se nós somos uma equipe, aqui na turma nós somos 26 alunos e professor, 27 projetistas, e a gente tem uma solução a ser feita, se todos os 27 concordarem com a mesma solução, essa solução não deve ser aplicada. Por quê? Se 27 engenheiros projetistas concordam com ela, porque nenhum dos 27 está vendo um dos principais problemas que ela pode ter no futuro. Então, ou seja, sempre vai ter uma discordância, sempre vai ter um ponto relevante, sempre vai ter um pró, um contra. Cabe você mensurar e olhar. Para você tomar essas decisões, existem 8 aspectos também que podem ser levados em consideração que ajudam você. Primeiramente, adequabilidade, factibilidade, aceitabilidade, tá? Isso aqui são termos usados dependendo da literatura, mas a maioria deles eu vou contextualizar para vocês entenderem. Olha só, quando as Forças Armadas reconhecem a importância do pensamento, quando as Forças Armadas reconheceram a importância de pensamento claro e tomada de decisão racional, né, por parte dos seus generais, esses generais procuravam conselhos de engenheiros do modo de como proceder. Ou seja, o general, ele tem a expertise da batalha, a expertise da equipe dele, de como funciona, de como agir. No entanto, os engenheiros, eles tinham o pensamento sistêmico. Os militares perceberam que os engenheiros empenhavam enormes quantidades de recursos em grandes projetos, sem qualquer possibilidade de recomeço. Imagine como a gente falou no início lá. Pensamos num projeto, pesquisamos, desenvolvemos, validamos, testamos. Quando foi fabricar, teve um problema. Deu problema, vamos voltar lá no início, vamos pensar de novo. Isso não é possível, isso não é uma realidade, né? Então, tem que ser assertivo. O conselho fornecido poderia ser assim, resumido, né? Uma ação contemplada é adequada se sua aceitação, de fato, atingir o propósito intencionado. Então, assim, eu vou tomar uma decisão, vou dar uma sugestão aqui. Ele vai chegar no objetivo? Vai, talvez não da melhor forma, mas chegou. Então, eu tenho um raciocínio mais racional. Uma ação contemplada, factível, se puder ser desenvolvida com conhecimento, mão de obra, dinheiro e material disponível, isso é básico. No entanto, se puder ser feita em tempo hábil. Porque também, se ela não atender o tempo da demanda, por que fazer ela? Né? Vamos construir um hotel na França para as próximas Olimpíadas. As próximas Olimpíadas são daqui a 3 anos. Mas o meu projeto vai sair daqui 5. Então, nosso objetivo não é a Olimpíada. Compreendem? Então, existe ali um tempo hábil a ser cumprido. Uma ação contemplada é aceitável se os prováveis resultados equivalerem ao valor dos custos calculados. Existem diversos projetos aí no mercado que valem a pena fazer, outros não, né? Por quê? Porque o investimento para você chegar naquela tecnologia, naquele material, naquela concepção, naquela aplicabilidade é inviável atualmente. Pode ser que daqui a alguns anos não. Como algumas coisas antigamente eram inviáveis, hoje são viáveis, né? A tecnologia está aí. Então, ou seja, a sua tomada de decisão pode ter embasamento na adequabilidade, factibilidade e aceitabilidade. Outro ponto, alternativa satisfatória. Isso aqui é um ponto muito interessante. Eu sempre comento isso com os alunos também. Você, como projetista, já deve ter falado isso aqui na aula outras vezes. Você, como projetista, quando você acaba um projeto, acabamos aqui, fechei, entregamos o projeto. Você já é a primeira pessoa a saber como melhorar o que acabou de ser feito. Você sabe quais foram os pontos que deram mais trabalho na fabricação, na hora da montagem, na hora do encaixe, né? E assim por diante, de funcionalidade. Ou seja, você pode ter um projeto entregue, porém, ele está de forma satisfatória. Ele não é o ideal, não é 100%, mas ele vai
atender ali aquela demanda. Se uma ação contemplada é adequada, factível e aceitável, ela se torna também uma alternativa satisfatória e é posta de lado para ser comparada com outras alternativas satisfatórias. Aqui já é uma contextualização, tá? Se pudermos comparar duas alternativas satisfatórias e escolher a melhor, uma estratégia de otimização poderá ser criada ou selecionada a fim de lidar com grandes quantidades de alternativas satisfatórias. Isso aqui é um exemplo muito básico disso. Vocês já devem ter visto alguma competição ou ação. Isso aqui a gente vai usar essa teoria mais para frente na nossa disciplina, lá no projeto final, aonde a empresa coloca lá um projeto de faça um projeto em cima desse meu equipamento, em cima de outro equipamento. Ali ela está fazendo o quê? Apenas captando ideias, brainstorm de ideias, né? Para poder viabilizar um projeto, pegar pontos relevantes de cada um e gerar um novo produto. Hoje, muitas empresas têm um setor de atendimento ao cliente onde ela fica só escutando as reclamações. Mas por que eu quero escutar a reclamação do meu produto? Para poder corrigir o meu produto e aquilo não ser mais um problema, né? E assim por diante. Conjunto de especificações. Um conjunto de especificação sobre os desenhos, textos, lista de materiais, instruções que constituem o memorando de decisões, né? A gente vai explicar o que é memorando de decisões mais à frente, de uma forma que permita ao fabricante ou ao usuário concretizar a função de forma segura, confiável, competitiva, útil e de acordo com a sua necessidade. O que esse conjunto de especificações não revela é quais seus elementos se encarregarão individualmente ou em combinação das questões de função, segurança, competitividade. Então, veja aqui, para o cliente, o que ele precisa? Um sistema funcional. Na verdade, o cliente sempre vai pedir o quê? Mais rápido, mais barato, e se possível não custar nada, né? Se você pergunta qual é o ideal, o produto ideal para você, que não tenha custo, seja o melhor e funcione corretamente. Isso é o que ele vai querer. No entanto, você vai mostrar algumas características que ele vai enxergar. É layout bonito, é confiável, funciona. No entanto, eu tenho que pensar em quê? Confiabilidade, durabilidade, funcionalidade, né? Outros pontos do lado do projetista. Pessoal, essa disciplina eu estou falando bastante no início, mas é nosso intuito. A gente vai ver toda uma mastigação de teoria. A gente não teve uma aula efetivamente prática ainda, porque semana passada foi feriado, na quarta-feira, mas próxima aula a gente já vai começar a pensar em um pouco de aplicação, mais mecânica mesmo, inicialmente, braçal, depois alinhadas aos conceitos. Tranquilo? Conjunto de decisões. Muito interessante. Conjunto de decisão é expresso em termos, né, dos parâmetros de pensamento do projetista e como tem principal função a segurança, a confiabilidade e assim por diante. Tudo que a gente já disse até agora. No entanto, quando você vai pegar do seu stakeholder, do seu cliente, do cara que demanda a necessidade, ele vai passar para você alguns pontos que são relevantes para ele. No entanto, esses pontos relevantes talvez não sejam os pontos fundamentais para o desenvolvimento daquele projeto. O exemplo é essa mola, né? O projeto de uma mola. Por que uma mola? Isso é muito interessante. Na década de 90, era muito difícil você achar fabricantes de mola. Você ia fazer um projeto que tinha uma mola, você tinha que adaptar o seu projeto às molas existentes no mercado. Tanto que se você pegasse a linha automotiva, você vai ver que a mesma mola servia para diversos carros, de marcas diferentes. Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat. Era o mesmo modelo de mola. Mudava o tamanho, a proporção de um carro para o outro, mas era mesmo, praticamente a mesma mola. O que aconteceu de lá para cá? Surgiram novas tecnologias, novos maquinários, que hoje em dia você pode pensar na geometria que você quiser da sua mola, que sempre vai ter uma empresa ali que fornece ela para você. É muito bacana isso. Então, se eu pensar assim, vem um cliente até nós, e ele quer uma mola, e ele vai falar para mim assim, o que nós vamos perguntar para ele? Nós iremos perguntar para ele, quais são as especificações da sua mola? Ele vai falar assim, eu quero um tamanho tal, uma altura tal, com tantas voltas, pode ter ou não, ele pode especificar isso ou não, o comprimento, né, da mola tanto, que ela aguente uma força tanto, e talvez seja num fio espesso para ter resistência, para parecer forte. Então ele vai trazer esses parâmetros para a gente. Mas a gente, como projetista, sabe que não é o suficiente.
Observe-se que esses itens são requeridos pelo fabricante da mola para produzir a mola conforme a demanda. Não é claro como ou se a especificação do diâmetro da espira considera a função, a segurança e assim por diante, ok? Contudo, o projetista deve se preocupar corretamente com as especificações do conjunto, uma decisão baseada em informações técnicas referente ao projeto. Se você chega uma demanda de mola para a gente, a primeira coisa que a gente vai pensar pode ser que alguma dessas. Qual vai ser o material de composição da nossa mola? Opa, só tem mola de aço? Não, tem mola de outros materiais. Inclusive, eu tinha elas aqui, mas não está aqui disponível. Eu esqueci de pegar. Existem molas. Se eu estou trabalhando num segmento alimentício, eu tenho que ter um material específico para isso. Se eu estou trabalhando num setor elétrico, eu tenho que ter outra especificação para isso. Se eu estou trabalhando num ambiente hostil, ácido, aberto, eu tenho que ter outro material para isso. Então, ou seja, qual seria o material de composição da nossa mola, né? Será que esse material ele requer um tratamento específico, uma pintura, um tratamento superficial, né? Um acabamento em geral? Qual que seria os comprimentos da mola em relação a ela em repouso, ela comprimida em função da força, da constante elástica, né? Será que vai ter um fator de segurança ali que nós vamos aplicar para que ela se caracterize, né? E assim por diante. Será que uma mola ela sempre tem que ser esse perfil circular, uma barra cilíndrica? Ela não pode ser retangular, quadrada? E aí? Ou seja, são pontos que perguntas que nós projetistas fazemos internamente para respondermos os problemas que podem surgir, porque eu quero saber o material, eu quero saber o meio no qual ela vai ser inserida. Se eu vou ter oxidação, se eu vou ter contaminação, se eu vou ter outro parâmetro, né? Será que eu preciso de uma superfície? Não. Será que eu preciso de um acabamento? Não. Será que eu preciso de outra característica? Ou seja, tudo isso nós vamos se basear para tomar as nossas decisões. Com essas decisões, nós vamos chegar a um modelo mais assertivo, que mais atende à demanda do nosso cliente. Mas se eu perguntar para o meu cliente ali, qual que é o fator de segurança? Talvez ele não responda. A gente sabe qual vai ser a aplicação, quais são as limitâncias da nossa mola, né? Decisão a priori versus decisão viáveis de projeto. Como assim? As primeiras decisões de anterior da mola, né, inicial lá, podem ser tomadas de antemão, ou seja, decisões a priori. Geralmente as primeiras decisões são a priori. Ela vai ser cilíndrica, ela vai ser no material X, no material Y, ela vai ser tal geometria. Já as últimas decisões, né, no caminhar do projeto, elas são variáveis de projeto. Como assim? Chega um momento que você não tem mais como decidir. Você tem que aceitar e dar continuidade. Se nós pensamos que nossa mola ia ser metálica, eu não posso mais pensar lá no final em características se ela fosse uma mola sintética, se ela fosse uma mola de borracha, um polímero, um outro material. Porque não aplica mais aquele material a esse nosso projeto. Nós já tomamos uma decisão. Se a nossa superfície é cilíndrica, eu não posso pensar mais em arestas. Ela é cilíndrica. Então, são decisões iniciais a priori, depois variáveis de projeto, que não deixam de ser decisões. No entanto, não são mais decisões tão amplas, tão criativas. Elas vão estar limitadas a decisões que você já tomou. Se você já tomou aquela velha ditado, se você já determinou esse caminho, as consequências serão deste caminho. E se não tem mais? Você já decidiu. Nós somos técnicos racionais, tomamos uma decisão baseada em informações, vamos seguir neste caminho e a partir daqui não tem volta. Não é viável, é fora de cogitação eu voltar. Se todo projeto fosse uma tentativa e erro, não seria um projeto, né? Seria outras atividades aleatórias que poderia dar ou não resultado. Estou testando só, né? Esse aqui, a avaliação de adequação, é considerada uma das primeiras habilidades. É muito interessante, tem muita literatura que fala dessa primeira habilidade do projetista. Uma avaliação de adequação consiste nos passos mentais, empíricos,
relativos à modelagem matemática que o projetista toma para assegurar que um conjunto de especificações seja satisfatório, ou seja, adequado, factível e aceitável. É uma avaliação de adequação que constitui a habilidade primordial do projetista. Então, é muito interessante, isso aqui é bem a característica daquele ponto do know-how que a gente falou, né? O cara que tem o know-how. Pô, nós precisamos fazer tal ação. Temos 10 possibilidades aqui de fazer ação. Nós somos engenheiros recém-formados, super criativos, estudamos muitas coisas lá na nossa graduação. Eu posso tentar de diversas formas isso, ou pode vir já um senhor, um engenheiro com um pouco mais de experiência e falar, ó, essas suas 10 opções, teste só essas duas aqui, porque essas outras 8 eu já vi que não é viável. Ou pode até ser, ele pode estar enganado também, mas já é um parâmetro inicial. Por onde começar? Se eu tenho 10 opções, eu vou começar da 1 ou da 10. Da 5 e vou para trás, para frente. Ou nos ímpares primeiro, depois nos pares. Não, ó, ele falou aqui que essas duas são mais interessantes. Então vamos começar por essas duas aqui, né? Ou seja, ele tem ali uma característica de avaliação inicial que você também pode ter de conhecimento, no qual você já elimina ou aceita diversas pressupostos ali, né? Eu sei que tem que ser metálico ou não pode ser metálico. Já é a primeira decisão. Por quê? Por conhecimento, por expertise, por vivências, né? Refere-se ao modo com que ele reconhece um conjunto satisfatório de especificações ou, de outra forma, um conjunto de decisões correspondentes. De tão importante essa tal avaliada primeira habilidade do projetista. Então, é muito comum você chegar no interior ou numa outra região, ou perguntar para um parente seu mais velho, com maior experiência, e chegar para ele dar uma ideia e ele falar, não funciona. Ah, como você sabe que não funciona? Ele tem uma habilidade ali para saber que aquilo ali já não é mais viável, ou não funciona, ou é uma loucura, né? Mas que talvez a evolução dos materiais, da engenharia, permita funcionar agora, também não está descartado, né? Figura de mérito, muito interessante também. Se no exemplo da mola de espiras o projetista encontra diversos tamanhos de fios que passam pela avaliação e adequação, ele não utiliza a figura de mérito para ajudar a definir qual é o melhor deles. Ele utiliza, né, a figura de mérito. Ou seja, a rápida escolha dentre diversos modelos satisfatórios, caso há muitos deles, é uma estratégia de otimização tomando por base outros fatores, como custo, durabilidade, tempo de entrega, manufatura, ou seja, é empregado para identificar o melhor, dispensando assim emprego e análise exaustiva. Se você vê ali que você tem diversas saídas para solução do seu problema, você tem como fazer um mérito de cada uma delas, a caracterização de cada uma delas. Em que sentido? Essa aqui é mais viável porque eu tenho um fornecedor local. Não, essa aqui, ó, esse meu fornecedor só tem fora do estado. Opa, essa aqui requer uma mão de obra especializadíssima, né? Essa aqui já não requer. Ah, eu tenho que ter um equipamento muito específico para fazer essa aqui já não precisa. Então, você tem ali decisões que você pode tomar que, de início, já vão viabilizando o seu projeto. Veja que tudo são decisões. Habilidade de síntese é a segunda habilidade do projetista, é a última delas. Capacidade de síntese envolve uma estratégia de otimização para uma figura de mérito juntamente com a primeira habilidade. Qual é a primeira habilidade? Opa, passou aqui. A avaliação de adequação, né? Ou seja, se aquela geometria, se aquela característica ela é satisfatória, por avaliação que eu fiz, eu sei que aqui está o modelo não dá certo, se esse aqui já dá, eu posso ter uma segunda habilidade, que é o quê? A maioria das listas de verificação é lembrada as pessoas a executar tarefas sem deixar escapar situações que têm necessidade de ser cumpridas. No entanto, a lista de verificação tem o propósito de estimular a habilidade de facilitar a raciocínio original e o raciocínio para engenheiros, como tarefa de projetos, ensinar a si mesmo a necessidade de saber requisitos de estrutura de conectividade, relação de elementos, tarefas e questões. Então, essa segunda habilidade é eu organizar as etapas de ações, etapas de desenvolvimento, etapas de atividades. Resumindo, as ações do projeto, que a gente sabe que é melhor fazer isso primeiro,
e depois isso. Porque se eu fizer o depois antes do primeiro, talvez eu falte alguma coisa, eu vou ter uma consequência que é fundamental para o primeiro. É a mesma coisa da questão, eu uso muito exemplo do pré-requisito aqui, né? Professor, eu quero o pré-requisito para fazer a disciplina da frente, para fazer o 2 em vez de fazer o 1. Pô, quando eu chego no 2, eu tenho que saber conceitos do 1, da disciplina 1. Enquanto lá na disciplina 2 eu vou estudar os conceitos da disciplina 1, o pessoal da disciplina 2 está caminhando, aplicando esse conceito, enquanto você está aprendendo o conceito. Então, a segunda habilidade. Logo, quais são as diretrizes resultantes de tudo isso? A solução de problemas técnicos é determinada pelos objetivos a serem atingidos e pelas condicionantes restritivas. Todo projeto tem restrição. Ou seja, a maioria delas vai ser orçamentária, que vocês vão escutar. Mas pode ser cultural, tudo aqueles perpendiculares que a gente falou de projeto, pode ser cultural, pode ser religioso, pode ser de uma etnia, pode ser de uma política, pode ser de uma cultura, já falei, entendeu? Consonantes de formas que atendam às funções técnicas, às realizações econômicas, de fato seguro ao homem e ao meio ambiente. Isso aqui é uma coisa interessante. Quando você pega uma literatura muito antiga, os projetos eles só tinham que ser funcionais, tecnicamente funcionais. Hoje, a literatura atual ele tem que ser não só mais funcional, ele tem que ser seguro tanto para o homem quanto para o meio no qual ele está inserido. Tá? Isso é uma atualização da literatura que vem acontecendo ao longo dos anos. Unicamente o atendimento de uma função técnica não corresponde mais à colocação do problema, pois seria apenas uma solução objetiva, né, na realização econômica. Atualmente, nós temos outras preocupações. Então, se eu penso num processo fabril, que tecnicamente ele é lindo, lindo em que sentido? Ele gera um produto final extremamente válido, que necessita de mercado. No entanto, se eu gerar um resíduo ali, será que os órgãos regulamentadores vão aceitar eu expelir essa fumaça para o meio? Ou desperdiçar esse volume de água? Ou utilizar recursos naturais em abundância para ter um menor aproveitamento? Será que esse meu elemento gera ali resíduos? Será que eu atendo às normas do PGRS, que nada mais é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Né? Ou seja, já não são mais razões puramente técnicas, são razões éticas, razões culturais, razões do ambiente, socioambiental, vamos falar assim, talvez. Cada um dos objetivos citados também é condicionante para os demais objetivos. Além disso, a solução de um problema técnico está sujeita a condicionantes decorrentes da relação homem-máquina, capacidade de produção, possibilidade de transporte, né? Existem produtos que são feitos no local de utilização, outros são levados até lá. Critérios de uso, entre outros. Não importa se essas condicionantes são fixadas pelo homem, fixadas pelo problema, em concreto pelas condições atuais da tecnologia. Muita gente para um desenvolvimento ou está parado naquela evolução porque a tecnologia não evoluiu. Antigamente, como a gente falou para vocês, eu usou esse exemplo, os celulares tinham limitância de espaço, limitância de resolução de tela, características limitantes. Hoje em dia, não. Praticamente parece que não tem fim, né? O cara vai sempre, ele vai com outros fatores. Será que o mercado precisa ter esse celular com espaço infinito? Não, entendeu? E assim vai indo, aos poucos. Portanto, além das inter-relações de função, funcionamento, configuração, também diversas outras características, que é o que a gente falou hoje. Esse fluxograma mostra justamente nisso quando você pensa em um produto. Cuidado. Aí eu costumo falar assim, né? O funcionário, aquele cara dentro, aquela pessoa dentro do chão de fábrica, do serviço braçal, muitas vezes ele acha que o produto é só aquilo. Meu patrão que está enricando, é só preciso apertar esse parafuso que eu vou ganhar o mesmo dinheiro que ele. Não necessariamente. Tem diversas outras características inseridas ali que muitas vezes nem passam pela gente, né? De forma resumida e abrangente, as condicionantes permitem a ser classificadas pelas seguintes características. Então, quando você pensa num produto, pessoal, desde o início da concepção do produto, que a gente chama de vida de desenvolvimento do produto, que é essa linha, até ele chegar ao cliente ou ao meio no qual ele vai ser inserido, o que eu preciso dessa linha?
qual é a função, princípio de trabalho, qual vai ser a constituição desse elemento. Para isso, eu tenho que atender segurança, ergonomia, ele tem que ser produzido, ele tem que ser montado, ele tem que passar por testes, ele pode ser, preciso ser transportado, como vai ser a utilização dele, tem características de manutenção. Opa, no final aqui, será que ele gera um resíduo ou ele pode ser reutilizado? Lembra que a gente falou nisso? Opa, isso impacta onde? No custo. Será que para eu atender tudo isso eu tenho tempo? Depende da minha equipe, dos meus projetistas e do meu fornecedor. Ou seja, tudo isso está interligado. Não trabalha sozinho. O produto é uma consequência de todos esses parâmetros. Então, a gente falou aqui, né, mais detalhadamente de cada um deles, principalmente nessa etapa aqui de desenvolvimento, né? Segurança, também no sentido de confiabilidade e disponibilidade. Opa, como assim disponibilidade? Eu tenho segurança de que meu carro, eu chegar lá embaixo, dar a chave a partida, ele vai pegar. Ah, mas eu tenho um carro velho também, que eu não tenho segurança de ir lá e confiar que ele vai funcionar, né? Talvez eu tenha que empurrar, porque eu sabia que a bateria está descarregando. Eu sei que às vezes ele dá uma engasgada, porque o carburador dele está ruim, não é injeção eletrônica, né? Será que eu tenho segurança na utilização daquele sistema? Ergonomia, relação homem-máquina, também modelagem, formas, design. Isso aqui é muito bom, mas machuca a mão quando usa. Já esse aqui funciona, é confortável. E aí? Produção, tipo e recursos de produção para a fabricação do componente. Controle, em qualquer momento durante o percurso de produção do objeto. Será que você tem controle do volume de insumos, de energia, de mão de obra que está sendo inserida ali, do que você está produzindo? Montagem, durante e após, fora das peças, produção de peças. Será que eu consigo efetivamente montar o meu produto final? Transporte, tanto dentro quanto fora da fábrica, eu preciso exportar ele. Uma vez, eu trabalhei alguns anos no segmento de bebidas, distribuição de bebidas aqui no estado. E nós tínhamos que cumprir um contrato e não tinha fornecimento de uma bebida em específico aqui na cidade. Ah, é fácil solucionar isso, traz de outra região. Tecnicamente é fácil. Ah, como eu vou trazer de outra região? Simples, tem que ser rápido. Qual é o melhor tipo de transporte mais rápido que tem? Alguém sabe falar ou não? Aéreo. Traz aéreo. É caro, mas temos que atender o cliente, sem problema nenhum. Especificamos, contratamos serviço aéreo, tudo certo. Na hora do embarque, um dos elementos era um vaso de pressão, ele tinha um elemento pressurizado dentro. Precisava de uma certificação específica para poder entrar na aeronave. Eu não tinha essa documentação, ou seja, ele não pode ser transportado aéreo. E a solução? Joga dentro de um carro aí e traz para cá, vamos rodar. Então, você vai chegando, em alguns momentos, você precisa ali ter esse fornecimento, a possibilidade, o transporte, a agilidade. Muitas vezes um insumo vem de uma região, será que aquela região ela é sazonal? Ela tem aquele fornecimento todo o tempo todo? As indústrias de alimento, por exemplo, antigamente só produziam na safra, né? Hoje em dia a maioria é assim, algumas assim, outras não. Hoje existem tecnologias para você ter o produto no todo, outros têm a safra, né? Porque só naquele período do ano você pode cultivar aquilo, tem funcionalidade. Emprego, né? Serviço, manuseio, manutenção, monitoramento, inspeção, reparos. Se quebrar, eu consigo consertar ou tem que trocar? Reciclagem. Será que meu produto tem um reaproveitamento, um recondicionamento? Hoje em dia você recondiciona amortecedor, você recondiciona caixa de direção, você recondiciona pneu. Recapeia pneu, né? Recondicionamento. É seguro? Não é, depende da tecnologia, depende de onde você está fazendo isso. Ou não, eu tenho um descarte correto, né? Eu tenho a disposição final ou eliminação daquele produto. E tudo isso estará dentro dos custos, né? Dos gastos, associados a tempo, prazo, assim por diante. Com essa ideia, a gente sempre pensa assim. Então, professor, para eu fazer um produto, eu tenho que atender tudo a todos da forma rápida, barata? Não, nem sempre você vai conseguir nisso. No entanto, você pode ser criativo para isso. E aqui eu coloco uma aplicação muito usual, que está no nosso dia a dia de diversas formas, né? Por exemplo, um rodízio.
uma simples rodinha que eu compro para colocar ali na minha cadeira no qual eu estou sentado, embaixo de um móvel ou uma plataforma que eu quero locomover, ou no carrinho do supermercado, né? Ou em algum outro elemento. Pô, será que eu tenho uma rodinha que serve para todas as aplicações? Não. Quando você pega um catálogo do fabricante, eu até coloquei aqui, ó, um linkzinho. Ele não vai abrir aqui, mas eu abro por fora. Quando você pega o próprio link do fabricante, ele já abre para você algumas premissas assim. Só um instantinho. Só ver onde ele está aqui no... Novex. Só um instante. Só um minuto, pessoal, quando vamos chegar lá. Catálogo. Pesquisa geral. Foi mal. Vou de outra forma aqui que acho que é mais rápido. Novex. Fabricante aleatório, estou pegando aqui. Dízios. Vamos abrir esse. Rodex aqui. Tinha outro que a gente ia colocar aqui na aula. Engraçado que eu não estou achando essa pasta aqui. Foi mal. Descobri meu problema. Eu estava na... Agora sim. Eu estava na turma errada. Então, por exemplo, pessoal, aqui não estou fazendo apologia de fabricante, não estou fazendo apologia de propaganda de ninguém. Um fabricante aleatório que eu peguei na internet, porque eu achei interessante. Quando você pega aqui, dependendo do rodízio que eu preciso, eu tenho o quê? Uma aplicação, uma funcionalidade. Como que eu determino qual é o melhor rodízio para minha aplicação? Em função do peso, em função da velocidade, em função do amortecimento. O próprio fornecedor, ele mostra aqui diversas características de fixação, montagem. No entanto, ó, ele mostra aqui para a gente o passo a passo como especificar melhor roda ou rodízio para a sua aplicação. Então, quando a gente olha a nossa apresentação aqui, eu tenho diversos modelos, geometrias, características para atender o mercado. Meu único produto não vai atender todo mundo. No entanto, eu posso ter uma linha de produtos que atendam ao meu mercado a tudo. Alguns têm mais vantagem na montagem, outros têm mais na ergonomia, outros têm na manutenção, outros têm na utilização, né? E aí eu vou gerando meus elementos. Então, dentro do próprio catálogo aqui, por exemplo, ele já ensina como você especificar isso. E aí ele vai mostrar qual, passo a passo, o primeiro passo, carga, o tamanho da roda, o tipo de rodagem, mancais ou rolamentos, né? Qual que você vai usar, diversos pontos. Explica as variáveis, ó, do piso, forma de tração, como vai ser a disposição dos rodízios, né? A fixação, o uso, ou seja, até você chegar, aqui é só outra língua, a possibilidade de rolamentos que ele tem. Então, ou seja, você vai pegar aqui qual é o modelo em função das aplicações. E aí você vai ver diversos. Isso aqui é um fabricante, né? Vou abrir outro fabricante aqui, mesma ideia, totalmente diferente, mas ele traz ali algumas características da empresa e tal, e ele vai mostrando. Ó. Aqui ele já fala como você especificar, né, o código do seu produto. No entanto, ele mostra aqui também, vou parar aqui no início, o tipo,
Aí ele mostra em cada um aqui, ó, qual que é a linha, se é giratório, ó, tamanho da roda, como você calcular, em função da superfície no qual você vai trabalhar. E aí você vai vendo as características do seu rodízio. Ou seja, existem diversas formas de você atender o seu cliente. Quando eu mostro para vocês isso aqui, que o cliente especifica, o que você está fazendo? Você está transferindo a responsabilidade. Então, quando eu falo aqui que a melhor forma de montagem na aplicação é essa, é uma decisão do projetista, do cliente. Eu estou dividindo a responsabilidade com o cliente. Eu dou diversas formas, falo quais são as aplicações, as vantagens de cada uma delas, porque eu sei quais são as vantagens, mas para evitar que o meu cliente utilize de forma errada, eu dou a opção para ele escolher, né? E tento indicar qual é a melhor. E assim eu vou atendendo o meu mercado. Ou seja, o que fica aí de lição dessa nossa aula de hoje em questão de projetos? Ser projetista, ser engenheiro é tomar decisões. Para tomar decisões, existem diversas outras características no qual você pode levar como base. Para levar essas bases, sempre tenham segurança no que decidir, no que você tomar como prioridade. E lembre-se que a partir dessa sua decisão, as que virão subsequentes são consequências dessa. Então, com isso, não é para assustar vocês, mas apenas para deixar claro que, o que a gente falou é isso, qualquer engenheiro pode ser projetista, mas nem todo engenheiro, todo projetista é engenheiro, mas nem todo engenheiro é projetista. Ok? Apesar de muitas informações, muitos dados e parâmetros, compreenderam a lógica da aula de hoje, mais ou menos? Deu para entender um pouco? Alguma dúvida, algum questionamento? Deu para entender bem, professor. Legal, Felipe? Foi, deu para absorver bastante conteúdo, professor. Legal, Cadu. Pessoal, alguma dúvida em específico? Por favor, nomes aqui para a gente gerar a nossa frequência. Lembrando, só voltando à parte inicial da aula para relembrar todos. Aqui no próprio chat, eu tinha mandado 2 listinhas de exercício, 2 listas de desenho, tá? Vou colocar elas também aqui no AVA. Eu achei que estava, foi vacilo meu. Eu vou colocar elas aqui em cima do AVA, tanto na segunda quanto na quarta. Não é para entrega. É apenas para exercitar o uso do software. O software está aqui, foi disponível aqui para vocês o roteiro de instalação, vocês receberam por torpedo a chave de ativação. Instalem o software, comecem a exercitar. Nosso intuito aqui no início não é gastar tempo explicando, vamos desenhar assim, desenha tal, assim que corta, assim que desenha, geometria. Não. Nosso intuito aqui é trabalhar a problemática. Precisamos pensar numa geometria para tal ação. Vamos pensar em desenhar e testar essa geometria. Tranquilo? Alguma dúvida a mais, pessoal? Então, daqui a pouco eu deixo disponível aqui dentro do AVA para vocês, né, que é a nossa aula de hoje. O link aqui da gravação, como tem já das aulas anteriores, o material e o link da aula gravada. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios ou sugestões, estão sempre à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Obrigado pela atenção. Nos encontramos quarta-feira. Pessoal, quarta-feira é importante já terem o software instalado aí, tá? Que nós vamos começar a trabalhar com o software a partir de quarta. Opa, Carlos. Eu queria ver se eu poderia apresentar minha tela só para ver só para você dar uma olhada no que está acontecendo, que realmente não está aparecendo algumas etapas que tem no manual. Vou só interromper aqui a gravação, aí a gente olha aqui, tranquilo? Beleza.